Oi, gente, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente com você no nosso canal Sem Pretensão. E hoje nós vamos conversar um pouco, partilhar, trocar experiências. Isso mesmo, que seria interessante, claro, se você tem interesse também, de partilhar com a gente alguma coisa sobre o poema, sobre o conto, sobre a leitura que a gente conversou aqui hoje no nosso canal, tá bom? Hoje nós vamos vou ler para vocês e comentar um pouquinho sobre o poema O Elefante, de Carlos Drummond de Andrade. Aí você pode estar se perguntando, que ousadia dessa criatura falar sobre um poema de Carlos Drummond de Andrade. Pois é, gente, mas como aqui no nosso canal tudo é sem pretensão, a gente segue em frente, tá bom? Eu vou ler para vocês o poema e depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. O Elefante, de Carlos Drummond de Andrade. Fabrico um elefante de meus poucos recursos. Um tanto de madeira tirado a velhos móveis, talvez lhe dê apoio. E o encho de algodão, de paina, de doçura. A cola vai fixar suas orelhas pensas. A tromba se enovela, é a parte mais feliz de sua arquitetura. Mas há também as presas, dessa matéria pura que não sei figurar. Tão alva essa riqueza espojar-se nos circos sem perda ou corrupção. E há por fim os olhos, onde se deposita a parte do elefante mais fluida e permanente, alheia a toda a fraude. Eis meu pobre elefante, pronto para sair à procura de amigos, no mundo enfastiado que já não crê nos bichos e duvida das coisas. Ei-lo, massa imponente e frágil, que se abana e move lentamente, a pele costurada, onde há flores de pano e nuvens, alusões a um mundo poético, onde o amor reagrupa as formas naturais. Vai o meu elefante pela rua povoada, mas não o querem ver, nem mesmo para rir da cauda que ameaça deixá-lo ir sozinho. É todo graça, embora as pernas não ajudem e seu ventre balofo se arrisque a desabar ao mais leve empurrão. Mostra com elegância sua mínima vida e não há na cidade alma que se disponha a recolher em si, desse corpo sensível, a fugitiva imagem, o passo desastrado, mas faminto e tocante. Mas famintos de seres e situações patéticas, de encontros ao luar, no mais profundo oceano, sob a raiz das árvores ou no seio das conchas, de luzes que não cegam e brilham através dos troncos mais espessos. Esse passo que vai, sem esmagar as plantas, no campo de batalha, à procura de sítios, segredos, episódios, não contados em livro, de que apenas o vento, as folhas, a formiga, reconhecem o talhe, mas que os homens ignoram, pois só ousam mostrar-se, sob a paz das cortinas, a pálpebra cerrada. E já tarde da noite, volta meu elefante, mas volta fatigado, as patas vacilantes se desmancham no pó. Ele não encontrou o de que carecia, o de que carecemos, eu e meu elefante, em que amo disfarçar-me. Exausto de pesquisa, caiu-lhe o vasto engenho como simples papel. A cola se dissolve e todo o seu conteúdo de perdão, de carícia, de pluma, de algodão, jorra sobre o tapete, qual mito desmontado. Amanhã recomeço. Ai, gente,
poema que aparentemente não tem algo significativo para nos dizer, não é, gente? Mas seria, eu acho que, não sei a palavra, sei que palavra dizer agora, mas todo poema, todo texto, toda leitura, seja ela qual for, grande ou pequena, ela sempre tem algo para nos dizer. E às vezes na primeira leitura a gente não consegue perceber isso, não consegue observar. Às vezes talvez porque a gente tem uma leitura técnica. Claro que numa faculdade, num curso de graduação é importante você aprender tudo isso. É importante sim, realmente, né? Mas em alguns momentos a gente pode ler nas entrelinhas. A gente pode aprender a ler algo mais que o texto nos queira dizer. E eu acho que nesse poema o Drummond nos instiga um pouco nisso, né? De querer ler e enxergar as entrelinhas. Então vamos falar um pouquinho sobre as estrofes desse poema, sobre o elefante, mas tenta fazer esse exercício de imaginar, né, o elefante com toda a sua imponência, um animal grande, pesado. Só que nesse poema ele foi feito de poucos recursos, com poucos recursos, né? Imagina você pegar uma caixa aí na sua casa cheia de trecos, vamos dizer, e começar a construir um elefante, né? E aí você pega um retalho daqui, um pouco de algodão daqui, e outra coisa de lá, e outra coisa daqui, e você vai construindo esse animal, esse bicho, né? E aí a gente pode parar e pensar, que construção é essa, né? Que você pode usar poucos recursos. Que construção é essa? Que dessa construção pode sair um animal forte, pesado, né? Que se destaca no meio dos outros, mas que ao mesmo tempo é frágil, porque é feito de retalhos. Vamos observar, vamos destacar aqui, né? No poema diz, mesmo que esse elefante seja retirado de coisas velhas, na verdade não são palavras do texto, são palavras minhas essas, mesmo que esse seja retirado de coisas velhas, aparentemente sem importância, um elefante está a ser construído. Mais adiante, palavras minhas, tá, gente? E mesmo com sua imponência e elegância, demonstra fragilidade no corpo e na alma, uma vez que parece viver a solidão. Uma solidão, porém, que não o torna completamente frágil por si só, mas uma solidão que pode ser considerada como uma ponte para o outro lado, para um novo tempo, um novo momento. Gente, quando esse elefante é construído, por não sei quem, entre aspas, né, ele sai pelas ruas de uma cidade aí qualquer, e vai procurar amigos, e vai procurar pureza, e vai procurar algo novo. E nessa procura, nessa busca, esse elefante, talvez, não está explícito no poema, talvez não signifique nada disso, mas a gente pode pensar que ele vai sozinho, que ele vai na solidão. E nessa solidão, ele pode ou não encontrar-se consigo mesmo. E aí a gente traz para a nossa vida. Não pode ser assim também, não é? Né? Se a gente considera que a solidão na qual muitas vezes nós estamos inseridos
E eu acredito que não é algo que a gente deva se preocupar muito, até certo ponto. Mas é importante para a gente olhar para nós mesmos, não é? E perceber que essa solidão pode ser uma ponte para um outro momento da vida, como eu já disse agorinha há pouco, né? Olha só, uma coisa que eu destaquei, né, num pensamento meu quando li esse poema. Pode-se perceber que o texto de Drummond evidencia temas como a felicidade no pouco. Quando lá no poema tem um trechinho que fala: fabrico um elefante de meus poucos recursos. Outro tema, que é a pureza. Tão alva essa riqueza, a espojar-se nos circos sem perda ou corrupção. Outro tema no poema, fidelidade. A parte do elefante mais fluida e permanente, alheia a toda fraude. Amizade sincera, um outro tema que a gente pode perceber nesse poema, quando diz: eis meu pobre elefante, pronto para sair à procura de amigos. Uma outra situação presente nesse poema, amor que tudo une e reúne. Olha um trecho que pode exemplificar isso, onde o amor reagrupa as formas naturais. Encontros verdadeiros e profundos que vão contra toda a superficialidade do mundo atual. E mais na frente, algumas anotações minhas mesmo. Olha só, o sexto verso do poema diz assim: ele não encontrou, ou seja, o elefante saiu pelas ruas a caminhar e não encontrou o de que carecia, o de que carecemos, eu e meu elefante, em que amo disfarçar-me. Exausto de pesquisa, caiu-lhe o vasto engenho como um simples papel. Amanhã recomeço. Sabe, gente, lendo agora esse trechinho aqui, eu lembrei que, partilhando uma situação com um amigo meu, e ele dizia: eu preciso de um tempo para encontrar-me, para voltar ao equilíbrio, enfim, não foi exatamente com essas palavras. E eu me lembro que eu dizia a ele: eu desejo que você encontre a quem você procura. E eu me referia justamente a esse meu desejo de que ele encontrasse a ele mesmo, né? Porque eu acredito muito nisso, que na nossa vida, por mais que a gente diga não, uma opinião minha, tá, gente? Sem pretensão alguma, nós estamos procurando nós mesmos. De que forma, agora eu não sei explicar, mas assim como esse elefante, saiu pelas ruas a caminhar todo capenga, porque a qualquer momento ele podia se desmoronar, porque ele foi feito de retalhos, foi feito de coisas velhas, coisas aparentemente insignificantes, né? Assim como esse elefante, acontece também com a gente, muitas vezes. E a gente precisa recomeçar. Quantas vezes a gente sai de casa que nem esse elefante, todo capenga. E aí a gente vai pelas ruas procurando não sei o que, procurando não sei quem, em busca de respostas, cheio de perguntas, de questões que parecem que nunca vão se resolver. E aí a gente volta para casa e percebe que algumas coisas não estão bem organizadas dentro de nós mesmos. Gente,
assim como o elefante, assim como o Drummond, que escreveu esse poema belíssimo, assim como o eu lírico ou eu poético, como você queira chamar, a gente pode dizer: amanhã recomeço. E esse recomeço pode ser diferente, depende de nós, né? Enfim, gente, muita coisa para pensar, muita coisa para refletir, né? Para conversar. Então, você com certeza pode ler novamente o poema O Elefante, de Carlos Drummond de Andrade. E quem sabe comentar aqui mesmo nesse vídeo alguma coisa que tenha passado despercebido. Com certeza, talvez muita coisa para mim, mas que você percebeu, né? Poderíamos conversar assim, ou você poderia comentar: olha, mas tem isso aqui nesse verso, nessa estrofe interessante, que, sei lá, né, poderia significar isso, ou me faz lembrar disso. É interessante, eu acho que esse canal é para isso também, sabe, gente? Não sei, para provocar você, para você ir atrás, para você ler, para você comentar, enfim. O poema de hoje foi O Elefante, de Carlos Drummond de Andrade. Relê e faz a tua própria reflexão, tá? É isso, gente. Sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal Sem Pretensão. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Compartilha esse vídeo, tá? E fica ligado porque vem novidade por aí, tá bom, gente? Um abraço. Tchau.